Em maio de 2026, eu lancei uma análise sobre a XLM logo após o anúncio do DTCC. Quem assistiu já sabe, o XLM está entrando em uma fase nova de adoção institucional. E agora, 2 meses depois, temos que a T. Rowe Price, uma gestora de mais de 1,71 trilhão de dólares, acabou de adicionar o XLM a um ETF atrelado à sua gestão. A Stellar superou a Ethereum em volume de bonds governamentais tokenizados. A rede acabou de bater o seu TVL máximo histórico. O protocolo 27 foi ativado e o seu volume triplicou no dia. Enquanto isso, os preços caíram 29%. Os fundamentos então só avançaram, mas o preço recuou. Esses dados possuem duas interpretações possíveis e eu vou lhe mostrar neste vídeo qual é a correta. E principalmente o que essa discrepância vai significar para você, investidor. Eu sou Leandro Guedes, aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Então vou abordar aqui agora 5 motivos pelos quais você deveria considerar XLM na sua carteira agora. Tudo isso com dados recentes do mês de julho e, claro, os riscos que todas as carteiras devem levar em consideração. Então, fica comigo. 2 meses se passaram e temos 8 eventos bastante relevantes. Vamos abordá-los rapidamente. Em junho, a Circle lançou um protocolo que permite que o USDC transite entre várias redes, incluindo a Stellar de forma nativa, eliminando assim intermediários e pontes de terceiros. Temos então pagamentos mais simples para quem desenvolve nessa rede. E em junho tivemos o All Unit, uma parceria entre o Deutsche Bank, DWS e a Galaxy, que começou a processar folhas de pagamentos dentro da rede Stellar. Foi o primeiro caso real, então, de pagamentos com stablecoins sendo realizados dentro da rede. A rede utilizou o euro tokenizado. Ainda em junho, no único dia, o XLM subiu 10% enquanto o mercado estava andando de lado. O mercado, então, pode estar começando a enxergar o potencial desse token. Já em julho, a Tradable anunciou US$ 1 bilhão de crédito privado tokenizado dentro do Stellar. Esse representou o maior compromisso individual de um player de crédito privado dentro da rede. Em 9 de julho, o protocolo 27, que é o Zipper, foi ativado. O volume triplicou e o preço subiu 6% em um único dia, enquanto todo o mercado estava flat. Em 15 de julho, os dados da Helium Labs apontou que o Stellar processou mais bonds tokenizados governamentais que a rede da Ethereum. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Em 16 de julho, a T. Rowe Price lançou o TKNZ, o primeiro ETF multiativos cripto dos Estados Unidos, e ela incluiu o XLM na sua cesta. 25 e 28 de julho tivemos dados de emprego americano pressionando os ativos de risco global. O XLM então recuou de 3 a 6% nesse período, sem ter motivo algum afetando diretamente a rede, apenas um risco global. Desses 8 eventos, então, tivemos 7 eventos positivos, e o único evento negativo não tinha relação direta com o XLM. Dito isso, vamos abordar então os 5 motivos pelos quais você deveria considerar XLM na sua carteira para surfar o próximo ciclo. E o primeiro deles é, claro, o de TCC e o que ele representa para a rede. Toda vez que você comprar uma ação, um bond ou um ETF na Bolsa Americana, existe uma entidade invisível atuando por trás. Ela garante que o comprador receba o ativo e que o vendedor pague por ele. Ela garante então que a transação foi liquidada corretamente e que nada disso se perdeu no caminho. Essa entidade é o DTCC e ela guarda 114 trilhões de dólares em custódia. Só para você ter uma noção, todo o PIB americano é de aproximadamente 27 trilhões de dólares. O DTCC então escolheu a Stellar para criar toda a infraestrutura de emissão, liquidação e gestão do ciclo de vida de ativos tokenizados. Não se trata de um projeto piloto, e sim de uma infraestrutura real. E o que precisamos saber disso agora? O projeto piloto já entrou em produção agora em julho de 2026. Porém, esse projeto piloto ocorre dentro da rede do DTCC e não externamente, ou seja, ele ainda não migrou para dentro da rede Stellar. Esse processo deve ocorrer em janeiro do ano de 2027. Dito isso, temos que o maior catalisador de todos ainda não chegou. E o que torna toda essa parceria diferente de só mais uma que não vai a lugar nenhum é que a fundação já foi construída antes de qualquer anúncio. A empresa Securrens, que é especializada em compliance de securities digitais, foi adquirida pelo DTCC no ano de 2023 e ela já havia trabalhado com o Stellar desde aquela época em funcionalidades de callback e também nas restrições de transferência, que é exatamente o que os bancos precisam para liquidar as suas operações. O DTCC então não descobriu o Stellar no ano de 2026. Ele chegou ao Stellar depois de anos de integração progressiva. A carteira blindada do canal está chegando e nela investirei publicamente e explicarei o porquê de cada uma das minhas transações.
Se você quer saber se o XLM fará parte dessa carteira, inscreva-se agora no canal. Grandes coisas estão por vir. Motivo número 2, a T. Rowe Price escolheu o XLM. Em 16 de julho desse ano, ela lançou o primeiro ETF ativo que comporta múltiplos criptoativos em sua carteira, o TKNZ, que foi listado na NYSE. Ele possui em sua carteira os principais ativos do mercado, como Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Hyperliquid, XRP, Dogecoin e o nosso XLM. Dentro desse portfólio, o XLM representa 3% de alocação. Mas por que isso vale muito mais do que esse número sugere? Porque essa empresa existe desde 1937. Ela nasceu depois do crash de 29. Sobreviveu à crise do ponto .com e à grande crise do ano de 2008. E certamente ela não coloca recursos em qualquer ativo por impulso. Os ETFs ativos são diferentes dos ETFs de índices. Nesse caso, o gestor escolhe ativamente cada um dos seus ativos. E cada ativo desse passa por due diligence muito rigorosa. Dentre eles, liquidez, custódia, risco regulatório e uma tese de valor sólida. E o XLM passou em todos eles. E tem mais um detalhe que revela a qualidade dessa escolha. O XLM hoje é aproximadamente o 15º maior ativo do mercado cripto. E o fundo possui apenas 9 posições. E sendo ele hoje o 15º, desbancando outros 6 com market cap muito maior que eles, mostra o valor desse projeto. Isso então é uma busca por fundamentos de um investidor institucional sendo mostrada em loco. A T. Rowe Price, gestora de 1,71 trilhões de dólares, incluiu o XLM no TKNZ. Isso significa que ela disse a todo mundo formalmente: o XLM pertence à mesa dos adultos do mercado financeiro. Motivo número 3, a Stellar passou Ethereum em bonds governamentais. Esse é o motivo que o mercado ainda está ignorando. Em julho de 2026, a Allium Labs publicou dados mostrando que a rede da Stellar superou a rede da Ethereum no processamento de dívidas governamentais não americanas, que são os bonds e títulos soberanos processados por governos fora dos Estados Unidos. Essa notícia não representou nenhuma manchete. Não vimos o preço disparar 50% em um único dia, mas é um dado extremamente relevante para uma tese de longo prazo, porque todo o mercado de bonds soberanos representa mais de 65 trilhões de dólares. Se uma pequena fração de tudo isso passar para a blockchain da Stellar, o volume já muda de proporção. E a vantagem do Stellar nesse mercado é técnica e regulatória ao mesmo tempo. São transações finalizadas em menos de 5 segundos sem direito à reversão. A reversão é completamente inaceitável dentro do mercado de securities. E ela possui ao mesmo tempo compatibilidade com um padrão que é transacionado em mais de 200 países pelos seus bancos, que é exatamente o que essas instituições precisam para a conformidade regulatória. E a Stellar então passou o Ethereum no segmento mais institucional de todos eles. E por enquanto não estamos ouvindo nenhum barulho. Por enquanto. Você acredita que esses dados poderão ser precificados pelo mercado no futuro próximo? Conte-me aqui embaixo nos comentários. Motivo número 4 é o protocolo 27. A rede está evoluindo. Um argumento muito repetitivo sobre projetos antigos de redes de blockchain é que eles não evoluem. A maioria já foi construída, ela funciona, mas está parada. E no dia 9 de julho, a Stellar derrubou completamente esse argumento. O protocolo 27, que é apelidado de Zipper, foi ativado no mainnet. Ele introduz a autenticação delegada nativa. Ele permite que uma conta na rede autorize outra conta a fazer movimentações em seu nome. Tudo isso com limites e escopo bem definidos. Na prática, isso para as instituições é como se um banco tivesse uma conta principal gerenciando outras contas abaixo de si com permissões específicas. Tudo resolvido dentro do protocolo base sem precisar de sistemas externos. E a reação do mercado a isso foi rápida demais. No mesmo dia, o token subiu 6% e vimos a sua rede triplicar em volume de transações. Projetos estagnados, então, não fazem isso. O volume, então, triplicar no mesmo dia que houve um upgrade técnico mostra que havia demanda real represada esperando essa atividade técnica. E os desenvolvedores, então, que esperavam essa funcionalidade, entraram de cara no projeto. E o motivo número 5 é o desconto que o mercado ainda não viu. Em maio desse ano, na nossa tese, o XLM estava precificado a 25 centavos de dólar. Isso ocorreu logo após o anúncio do DTCC. E hoje, mesmo com tudo isso que acabei de falar para vocês acontecendo, o token está negociando entre 17 e 18 centavos, um desconto de 29%. O mercado então pagou mais pela promessa do que pelo progresso real. Mas esse é um comportamento clássico das altcoins quando a pressão é muito grande sobre o mercado cripto, o nosso famoso inverno cripto. Quando os dados macroeconômicos fazem pressão sobre os ativos de risco, como é o caso da XLM,
sofre um pouco mais da pressão. Nesse caso, então, o XLM está caindo por causa de uma conjuntura macro de mercado e não por um fator interno seu. O que cria uma oportunidade aqui, então, é que todos os fatores macro estão influenciando negativamente, mas os fatores micro dentro do projeto não param de evoluir e melhorar a cada dia. Mas o importante de saber aqui é que todos esses catalisadores podem ter um timeline diferenciado. Por mais que esteja previsto para ocorrer, pode acontecer atrasos. Então toda a simetria existe, mas precisamos acompanhar toda a evolução no horizonte do tempo. A tese aqui então não é que o XLM vai subir amanhã, é que o preço de hoje em relação a todos os catalisadores que já ocorreram e todos aqueles que estão por vir causam um gap que pode ser fechado futuramente pelo mercado. Vai ser exatamente quando o mercado redescobrir a tese de uma infraestrutura financeira global sendo implementada nesse token. Vamos falar rapidamente dos riscos que também precisam ser ditos. Então, 4 riscos que qualquer posição em XLM também precisa considerar. O primeiro deles, então, é o caso do TTCC que já mencionamos. O projeto piloto já está em execução e tem previsão para janeiro de 2027 migrar para dentro da rede da Stellar. O risco, então, é o risco de execução. Pode ou não ocorrer dentro da janela prevista. Atrasos podem impactar diretamente na precificação do token. Tudo isso no curto prazo. O segundo, que já mencionamos aqui no outro vídeo, é que a fundação do Stellar detém 33% de todo o supply do token, sem nenhum cronograma de vendas desse ativo que pode ocorrer em qualquer momento ao longo da sua jornada de investimento. Esse é um risco real que pode causar pressão vendedora nos preços do token. Terceiro, é um modelo de transações dentro da rede que é extremamente barata. Cada transação custa apenas 0,00001 centavo. Então, por mais que tenham trilhões dentro da rede, a captação de valor pelo token pode representar uma pequena fração disso, porque toda a percepção de valor está atrás do número de transações e não na quantidade de ativos que ela detém na sua rede tokenizado. E o número quarto, devemos acompanhar de perto toda a disputa dentro do RWA tokenizado. Ethereum, Polygon e Avalanche estão disputando esse mercado dedo a dedo, além do XLM e Stellar. Nesse caso, o Stellar tem uma vantagem que eles não têm, que é a vantagem regulatória e técnica, velocidade e compliance. Esses 4 riscos são reais e não invalidam essa tese, mas claro, precisam ser levados em sua consideração na hora de realizar qualquer cálculo estimando uma alocação no seu ativo. Com 5 motivos para considerar investir nesse ativo e 4 riscos colocados na mesa, o que o investidor blindado faz com essa informação? 3 sinais então que vão definir se essa tese está funcionando ou está falhando. O primeiro deles, e claro, o mais importante, é a integração com o DTCC. Qualquer dado divulgado sobre o cronograma reafirmando a sua data de lançamento será extremamente positivo para o ativo. Número 2 seria um crescimento de A1 dentro do TKNZ. Se sair dos 15 milhões para 150 milhões em aportes no ativo, isso é pressão compradora estrutural. Quanto menor o intervalo e maior o aumento, maior será essa pressão e melhor serão os fundamentos para essa tese. Se esse ETF ficar estagnado, então temos um sinal claro de que a tese está enfraquecendo. E o número 3 seria o primeiro caso real de deployment de crédito privado da Tradable dentro do Stellar. Quando o primeiro bilhão de compromisso virar uma transação real verificado on-chain na rede Stellar, a narrativa de infraestrutura real ganha força e terá um dado concreto adicional. Um posicionamento para o XLM dentro da sua carteira, de acordo com o perfil conservador, não seria uma posição âncora, e sim uma posição satélite. Considere acompanhar um investidor institucional que aportou 3% da carteira dele no XLM. Uma variação dessa posição poderia ser algo entre 2% e 5% de posição da sua carteira. Isso para uma carteira que considera diversificação e tem um período de pelo menos 18 a 36 meses para aguardar a evolução do ativo. Mas não se esqueçam de acompanhar os catalisadores que acabei de mencionar. O XLM não é o ativo mais badalado do mercado. Não tem meme dentro da sua rede. Não tem nenhum influenciador bilionário postando sobre ele. E não possui pontos de farming. Mas o que ele tem é muito mais raro do que tudo isso. Anos de construção silenciosa. Uma lista crescente de instituições entrando dentro da rede com posições reais. E com catalisadores concretos com datas previstas que vão acontecer. O investidor blindado, então, não compra uma mera narrativa. Ele compra fundamento com time certo. No XLM, o fundamento já está documentado e o time correto depende de alguns catalisadores que estão por vir e, claro, o fundo do ciclo que está se aproximando. Se esse vídeo te ajudou a ter mais clareza sobre o token do XLM que outros vídeos não trouxeram, deixa o like
Isso ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo tem relevância e entregar a mais pessoas. Os fundamentos então avançaram, mas o token recuou 29%. Essa janela de redução pode representar uma das maiores oportunidades deste ciclo. A Howard Price então escolheu o XLM. A Ethereum foi superada pela tokenização da Stellar dos bonds governamentais pelo mundo afora. O protocolo 27 foi ativado e triplicou o volume de transações. E o DTCC já está construindo algo real e sólido para ser integrado à rede do XLM. A assimetria existe, mas os riscos também. A posição certa, então, para você ter nesse ativo é aquela que você vai entrar com seu capital e vai ter o seu sono tranquilo pelos próximos 18 a 36 meses. Esteja claro que, no atual momento de mercado, você ainda pode observar algumas correções no preço, principalmente até os meses de setembro e outubro, quando provavelmente teremos um fundo de mercado. Quando eu digo provavelmente, é que existe mais chances de sim do que não, estatisticamente falando. Antes de fechar, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou um educador financeiro e esse vídeo tem um condão educacional e trazer informações para que você possa analisá-las e tomar as suas próprias decisões. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.